o governo já liberou mais de 212 bilhões de reais em ações de enfrentamento ao coronavírus. E ainda falta gastar pelo menos outros 290 bilhões de reais até o final do ano, de acordo com as mudanças no orçamento já aprovadas pelo Congresso. Economia em queda, gastos públicos em alta. O que esperar do Brasil pós-pandemia? Que mudanças na lei são importantes para o enfrentamento desse período que vem pela frente? Nesse programa Argumento, a gente conversa sobre esse assunto com a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, ela que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aliás, a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Senadora, muito obrigada por achar esse tempinho aqui, conversar com a gente. A CCJ, mesmo antes da pandemia, já tinha uma agenda de propostas de emenda à Constituição consideradas estratégicas para a economia brasileira. E agora, nesse novo cenário, eu queria começar perguntando para a senhora o que muda nessa agenda. Que PECs, propostas, ficam mais importantes agora e quais perdem força diante desse novo cenário? Pois é, Angela. Bom, primeiro agradecer e dizer que é um prazer poder falar com o Brasil e Mato Grosso do Sul através da TV Senado. Essa TV que tem sido realmente pioneira em muitas questões e tem dado no dia a dia a informação necessária, saudável, a notícia verdadeira para, de uma certa forma, não só informar, mas tranquilizar a população brasileira nesse momento de pandemia. Acima de tudo, também nesse aspecto, tranquilizar o Brasil de que o Congresso Nacional não está parado. Estamos trabalhando como nunca, estamos trabalhando nas duas grandes vertentes necessárias. Não é uma questão de saúde pública, ficar em casa, isolado, ou economia. É saúde pública e economia. São os dois lados de uma mesma moeda. Os dois lados representam vida. Eu não tenho vida, pelo menos vida digna, sem emprego, e não tenho vida sem saúde. Então, o Congresso Nacional tem essa consciência. Na ótica da economia, que é o que você me perguntou, Ângela, nós temos uma PEC que foi decisiva, chamada, não gosto desse termo, mas a PEC do orçamento de guerra. Ela estabeleceu o seguinte: no momento de calamidade pública, como a da pandemia, portanto, até 31 de dezembro deste ano, o governo está autorizado a gastar o que for necessário. Emitir dívida, títulos, porque este momento é o momento de salvar vidas e salvar emprego e renda da população. Então, embora nós tenhamos compromisso com a lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, regra de ouro, nesse momento, e o mundo está tendo essa mesma visão, isso não vai comprometer as finanças, os gastos públicos, e o Brasil e os investidores privados têm essa consciência de que o foco neste momento é realmente colocar dinheiro para girar a máquina e a economia. A partir do ano que vem, nesse aspecto, volta tudo ao normal. Apenas nesse aspecto, né, Ângela? Porque nós não podemos passar por esta pandemia sem aprendermos alguma coisa em relação a ela. Mas, principalmente, né, ela já mostrou que, no Brasil, a grande pandemia, a mãe de todas as pandemias, é a pandemia da desigualdade social. Ela descortinou, escancarou para nós brasileiros que o número de miseráveis, o número de invisíveis eram muito maior e, portanto, o próximo passo, Ângela, que é o que você me perguntou, vai ser uma remodelagem do Estado brasileiro. Nós temos que parar com essa discussão de Estado mínimo ou Estado máximo. Porque a estatal não presta? Não, não é bem assim. Mas é também um Estado muito grande, um Estado que é um paquiderme, que atrasa projetos como saneamento básico no Brasil também, não pode continuar persistindo. Então, nós vamos ter que nos reinventar, nós vamos ter que reaprender mas principalmente nós temos que entregar para a sociedade a partir do ano que vem projetos relacionados não ao Estado mínimo ou Estado máximo, mas o Estado necessário para entregar serviços públicos de qualidade para a população brasileira. E essas pautas do Projeto Mais Brasil, por exemplo, PEC emergencial, que permitia a redução de jornada com a proporcional redução de salários dos servidores em situações de crise profunda. O Pacto Federativo, a senhora fala, vamos ter que repensar tudo. Esses projetos também vão ter que ser repensados desde o início ou eles são um bom início, um pontapé inicial? Com certeza, Ângela, nós vamos ter que repensar tudo. Eu estive com o ministro Guedes há pouco tempo, estive em Brasília,
há pouco tempo, conversando com a equipe econômica do Ministério da Economia, não poderia ser diferente, porque eu presido a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde estão os 3 grandes projetos do governo federal. Dali saiu claramente de que, a partir de agora, tem alguns projetos do governo federal, como a reforma administrativa, a própria PEC emergencial e do Pacto Federativo, neste momento, são recessivos. Nesse momento, aprovar geraria, muitas vezes, menor renda, menor circulação de dinheiro na economia, portanto, mais desemprego. Então, esses projetos vão temporariamente para as prateleiras ou para as gavetas do Congresso Nacional e vêm outros, ou mesmo aproveitando esses repaginados, mais focados na questão de garantir emprego e renda para a população. Dentre esses, eu falaria rapidamente, reforma tributária, mas uma reforma tributária não para aumentar imposto para a população brasileira, mas para simplificar, para unificar impostos e fazer com que aquele que ganha pouco pague menos e aquele que ganha mais pague mais. No mesmo sentido da lei Robin Hood mesmo. Esse é o objetivo, né? No sentido positivo, obviamente, desta lei. Então, projetos como a reforma tributária, projetos que introduzam mais a iniciativa privada para dentro de certos tipos de atividades do poder público, para fazer com que também a iniciativa privada possa colocar capital privado, seja estrangeiro, seja capital nacional. E são projetos que, segundo a equipe econômica, vão começar a tramitar mais rapidamente no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é por si só reformista, por si só tem sido pioneiro, como foi o caso do auxílio emergencial dos R$600, quando nós conseguimos construir esse auxílio fundamental. E, a partir daí, o próprio governo federal, Ângela, entendeu que o Bolsa Família, como muitos achavam que gastava muito, né, é um dos menores gastos tributários do Brasil, que tem maior apelo nesse momento, porque ele faz a máquina da economia girar. Se não fossem os R$600 hoje na mão das famílias brasileiras, nós estaríamos com uma onda de desemprego, talvez o dobro dela, comércios quebrando porque não teria circulação de moeda. Então, nesse aspecto também está vindo por parte do Congresso, do governo federal, um programa de renda mínima, que poderá ter um outro nome, Renda Brasil, eu não sei qual será o nome a ser dado, mas que nós teremos também que discutir. Sempre, obviamente, tendo responsabilidade com os gastos públicos, para não voltarmos no passado, onde o Brasil não tinha credibilidade para atrair investimentos internacionais e investimentos estrangeiros. Senadora, a senhora falou de reforma tributária, eu vou fazer minha última perguntinha, porque nosso programa vai se aproximando do fim. O ministro Paulo Guedes, com quem a senhora se reuniu, vem falando, pelo menos por meio da imprensa, de uma possibilidade de uma volta da CPMF em compensação para essa desoneração da folha que o Congresso queria que seguisse ocorrendo para 17 setores, pelo menos até o final de 2021, que o presidente Bolsonaro vetou. Queria a sua avaliação. Dentro desse espírito de reforma tributária que a senhora aponta como necessário, esse é um caminho a ser traçado? Pois é, Ângela, isso que eu acho que falta por parte do governo federal e eu que tenho procurado ajudar dentro do possível. Eu acho que falta essa comunicação, né? Dialogar mesmo e explicar. Eu estive com o ministro Guedes, ele que puxou o assunto, disse o seguinte: é preciso continuar com a desoneração da folha. Chegou a dizer mais, é preciso às vezes até ampliar o leque de setores que hoje não são beneficiados. Hoje nós temos 17 setores beneficiados e poderíamos ampliar até com prazo maior, não é prorrogar por mais 1 ou 2 anos, não, a médio prazo. Agora, é preciso que aí o governo veta a prorrogação e não explica, a não ser os termos técnicos, que tem objetivo sim de discutir essa questão. Pelo que eu soube da equipe econômica, eles querem discutir ou na reforma tributária ainda esse ano ou num projeto autônomo, seja como for. A ideia é o seguinte: eu não posso continuar com a desoneração da folha sem ter uma fonte de onde cobrir essa despesa, esse não recebimento de receita. Então, para isso, o governo também precisa entender que, se for para criar um imposto de transação financeira, como a antiga CPMF, hoje não passa no Congresso Nacional. Por exemplo, eu mesmo não voto. É preciso você criar uma nova forma de compensar sem aumentar tributo. Talvez, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tributa, quem sabe tributar lucros e dividendos. Você tributa a pessoa física e exonera a pessoa jurídica, porque é o CPF lá, o CNJ
O CNPJ da pessoa jurídica é que emprega. Então, você tributa a pessoa física, né, o proprietário, aquele que divide o lucro, que tira aquele lucro, paga imposto. E libera a empresa que, né, no CNPJ dele, ele fica, obviamente, com condições aí de gerar mais emprego. Então, isso ele pode fazer, mas, repito, o que está faltando por parte do governo federal é essa comunicação. Do contrário, se esse veto for pautado no Congresso Nacional semana que vem, daqui a um mês, eu não sei, quando isso é uma determinação à pauta do nosso presidente Davi Alcolumbre, obviamente, dificilmente esse veto permanece. Provavelmente o Congresso Nacional derruba o veto se o presidente da República e o ministro Guedes não vier dialogar e explicar que eles também são a favor da desoneração da folha e qual vai ser o caminho a ser apresentado como alternativa. Professora, muito obrigada por essa conversa. Nosso programa chegou ao fim. Nós conversamos neste programa com a senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Falamos um pouco sobre as reformas e os desafios do período pós-pandemia. A você que nos acompanha de casa, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Tchau, até a próxima. Se cuida.